prostrados para adorar. O nosso texto vai estar baseado em Lucas 7:36. Adorar, no grego, é se prostrar. Jesus, por onde passava, a multidão o seguia. Sua fama corria por todo lugar. Era respeitado como mestre e doutor. Sua popularidade era grande. Seu ministério era muito conhecido, aplaudido pelas multidões e também criticado pelos fariseus. Os fariseus seguiam Jesus de perto. Fariseu era uma seita, uma classe dominante entre os judeus. Eles tinham grande prestígio no meio do povo. Eram doutores da lei, conhecedores da Torá, que inclui as leis de Moisés. Eram fortes nos ensinamentos, só não praticavam o que ensinavam. Ostentavam grande santidade exterior, mas era só de fachada. E assim, Jesus os apelidou de hipócritas. Eram como os políticos de hoje. Apesar de admirarem Jesus por sua sabedoria, eles tinham um objetivo: acabar com sua vida. Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E assim, não perdiam Jesus de vista, buscando um meio, um jeito de prenderem e matar Jesus. Jesus era muito perseguido. E foi assim até conseguirem matar o nosso Jesus. Onde Jesus estava, sempre havia um deles espionando, tramando a traição. Em Lucas 7:36, Jesus é convidado para um jantar na casa de um deles, um fariseu de nome Simão. Jesus chega, senta à mesa e foi como se chegasse um desconhecido naquele lugar. Nessa época não tinha asfalto e andavam de chinelos. Os pés estavam sempre sujos e quentes. Assim, era costume quando alguém chegasse em uma casa, o anfitrião limpava e refrescava os pés do convidado com água, recebia o convidado com um beijo na testa, que se chamava ósculo santo, simbolizando a alegria de receber um convidado. Ungia sua cabeça com azeite, simbolizando o respeito. Isto faziam porque mandava a tradição. Mas Jesus chega à casa de Simão e nada disso foi oferecido a ele, sendo que era o costume da época. Jesus sabia que fora convidado para ser espionado, mas ele estava pronto para mostrar para aqueles homens para que veio. Apesar dos desprezos e tramóia dos fariseus, ele iria mostrar a eles com antecedência o que iriam fazer com ele. Eles seriam seus algozes na sua morte. O que eles não sabiam, que só conseguiriam realizar o que estavam tramando, porque Jesus, em livre e espontânea vontade, iria se entregar à morte por uma causa grande para salvar muitos e muitos pecadores, inclusive nós. Jesus, chegando naquele jantar, entrou, sentou-se à mesa e ficou ali desprezado, foi tratado como um qualquer. Mas Jesus sabia que nesse jantar, que não tinha sido bem recebido, iria acontecer algo que ia ficar na história. Em Lucas 7, Jesus já sentado à mesa, chega nesse jantar uma mulher chamada de pecadora. Essa mulher conhecia o potencial de Jesus. Ela se preparou e pensou: hoje vou me encontrar com Jesus. Vou levar o que de mais precioso eu tenho e vou ofertar. Ela entra na casa de Simão preparada para mudar de vida, para dar o seu melhor e receber do mestre o que ela tanto queria, sua libertação do mundo que vivia. Ela nem quis saber de quem era a casa, quem eram os convidados, qual era o menu, nem queria saber do jantar. O seu espírito estava sedento de perdão e salvação. Ela queria se saciar com o pão vivo que descia do céu e nunca mais ter fome.
Não queria se alimentar fisicamente como todos os convidados de Simão. Essa mulher era diferente de todos os convidados de Simão. Estava ali sem ser convidada e por trás dos pés de Jesus chorava muito e com suas lágrimas lavava os pés deles. E em seguida, com seus próprios cabelos, enxugava seus pés. Ela também beijava seus pés e ungia seus pés com unguento. Quando o fariseu Simão, o dono da casa, viu o que a mulher fazia com Jesus, começou a pensar consigo mesmo dessa forma: se ele fosse mesmo um profeta, deveria saber que esta mulher é uma pecadora. Jesus, conhecendo seus pensamentos maldosos, respondeu para ele assim: Simão, quero te dizer algo. E ele, todo desconfiado, com certeza, né, disse: Fala, mestre. Um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro 50 dinheiros. Esses devedores não tinham com que pagar este credor. Sendo assim, esse credor perdoou ambos os devedores. Simão, a pergunta é: quem amará e ficará mais grato ao seu credor? Simão responde: Claro, mestre, que o que mais será aquele que tinha maior dívida. Jesus diz: Julgaste bem. Veja essa mulher que você chama de pecadora. Eu fui convidado para vir à tua casa, você não me lavou os pés, mas ela regou-me os pés com seus próprias lágrimas, enxugou com seus próprios cabelos. Você não me cumprimentou com beijo, mas ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela me ungiu com unguento. Por isso digo que essa pecadora será perdoada de todos os seus pecados. Ela muito me amou, por seus muitos pecados serão perdoados. Mas saiba que aquele que pouco é perdoado, pouco vai amar. Jesus olha para a mulher e diz: Os teus pecados são perdoados. Os fariseus que estavam à mesa começaram a pensar: quem é este que até pecados perdoa? Eles não criam que Jesus era o Filho amado de Deus e Deus. E Jesus termina dizendo para a mulher: vai em paz, a tua fé te salvou. A pergunta é: como podemos nos prostrar e adorar verdadeiramente, sendo reconhecido por nosso Deus como verdadeiros adoradores? Nesse texto que ministramos, Simão, um fariseu de posses, bem conceituado, bem respeitado, conhecedor da lei, convida Jesus para jantar em sua casa, mas a sua intenção tinha outros objetivos. Ele queria espionar, buscar meios para acusar Jesus. E para isso ele oferece um jantar como desculpa para atrair a Jesus. Seus objetivos eram ocultos, mas Jesus conhecia suas intenções, seus pensamentos e mostrou isso a ele. Mas a mulher pecadora provavelmente nem tinha sido convidada para esse jantar, mas sabia que Jesus estava presente. Ela chega e por trás dos seus pés mostra-se arrependida. Ela mostra sua verdadeira adoração e Jesus reconhece que ela tinha um coração sincero e adorador, que queria que Jesus a perdoasse e aceitasse seus meios de adoração. E Jesus aceitou, porque essa mulher, diferente de Simão, o fariseu, tinha objetivos diferentes. Ele queria, através de seu convite, pegar Jesus em alguma coisa errada para mandar prendê-lo. Ela queria que Jesus visse seus atos verdadeiros e lhe desse a liberdade dos pecados que a prendiam no mundo espiritual. Comparando Simão e a mulher pecadora, vimos 2 pessoas que cada uma tinha um objetivo. Ele agradar os seus companheiros de seita, os fariseus, e ela agradar a Deus e chegar em seu coração. Então vemos que a nossa intenção para adorar tem que ter fundamentos sinceros, fundamentos para chegar no reino de Deus, e não só para agradar ao homem, como era o caso de Simão, o fariseu. Lembrando que nada e nem ninguém consegue enganar a Deus. Com Deus, o oculto vem para a luz.
Talvez ainda não conseguimos experimentar a verdadeira adoração como a mulher pecadora experimentou, mas a adoração que chega nas narinas de Deus com cheiro suave tem que vir do coração, alma e espírito. Uma parte só envolvida de nós não trará resultados. Deus esquadrinha corações, conhece o nosso deitar e levantar. Nada e nem ninguém pode enganar o nosso Deus. Jesus conhecia o coração de Simão, mas aceitou o convite para ir em sua casa. Sabe, querido, Deus está sempre disposto a entrar em nossa casa. Aqui estamos agora falando da casa no sentido de nosso coração, um coração espiritual. Jesus só entra nele ao ser convidado. E quando isso acontece, haverá festa no céu. Porque ter nome de seguidor de Jesus não qualifica ninguém a ir morar no céu. Mas o que nos qualifica de um dia ir morar no céu é nos prostrarmos aos pés da cruz, reconhecendo que nada somos. Jesus, ele vem e nos faz seus adoradores. Lembrando que Simão chamou Jesus para entrar em sua casa física, feita de pedras e areia, e a mulher pecadora chamou Jesus para uma casa espiritual, onde ela sentia, demonstrava seus sentimentos, e Jesus viu e reconheceu as intenções dos dois. Mas o que Simão não sabia era que Jesus conhecia seu coração, suas intenções, mas ele iria receber. Que Jesus iria receber, Simão não sabia, uma convidada especial em sua casa, uma verdadeira adoradora em espírito e em verdade. Essa pessoa nem poderia estar ali, primeiro por ser uma mulher, na época a mulher não tinha lugar nenhum, e com o agravante ainda de ser pecadora. Simão e seus convidados estavam preparados para se alimentar fisicamente. A mesa estava posta, estavam com fome de carne, do vinho e do pão, iriam se saciar, mas depois iriam tornar a ter fome. Não imaginava que naquele jantar o pão vivo que desceu do céu estava presente. Aquele jantar iria ficar na história, iria aprender, ver de perto o poder de Jesus. E Jesus tinha muito mais a oferecer que apenas o pão e o vinho. Amados, o que você tem feito, ofertado para Deus em adoração? É noite para você pensar, é dia para você pensar, é tempo para você pensar e mudar as atitudes se você ainda não chegou na verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração é reconhecido lá no céu. Aquela mulher, ela não adorou a Deus com uma linda voz, não ministrou uma palavra, mas se prostrou aos pés de Jesus, ofertou o seu bem maior, tanto material quanto espiritual. Uma coisa eu aprendo com essa mulher, ela se preparou para se encontrar com Jesus. Ela não foi ao encontro de Jesus de qualquer jeito. Já ouviu a frase dizer, é para Jesus, tá bom desse jeito? Amados, isso é muito triste para o nosso Deus, o nosso melhor. Lembrando que ele te vê e sabe todas as suas intenções, seja ela a favor do reino de Deus ou contra a favor do reino de Deus ou a favor ao seu próprio ego. Tudo que acontece conosco está descoberto para Deus. Se vamos adorar com todo o nosso coração, corpo, alma e espírito, pois assim será recebido no reino de Deus. Amém? Deus, ele tem o melhor para nós. Escolha a melhor parte, escolha os pés de Jesus. E João 4, 23, 24 diz assim, Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quero te pedir algo, olhe para cima, como se você estivesse olhando lá para o céu, estivesse vendo Deus inclinado para você. Ele, nesse momento, está com as suas mãos estendidas, falando dessa maneira. Eu recebo
o adorador. Eu recebo a adoração do verdadeiro adorador. Que nós possamos, queridos, ouvir, ver as mãos de Deus estendidas sobre nós, porque nós vamos estarmos prostrados aos pés da cruz. E para sermos verdadeiros adoradores, só estando prostrado aos pés da cruz. Quero te dizer, queridos, Jesus é o teu Deus. Ele está pronto, esperando a sua verdadeira adoração. Que a partir de hoje você venha se prostrar com o coração, com a alma, com o espírito, se entregar a Ele de toda a sua vontade, de todo o teu querer, porque é isso que Deus quer de nós, verdadeiros adoradores. E é eles que Deus procura nessa terra, os adoradores em espírito e em verdade. Que Deus abençoe o seu entendimento, que você venha entender o que é ser um verdadeiro adorador. Que um verdadeiro adorador não é só abrir a boca e entoar um louvor, mas abrir a boca, entoar um louvor juntamente com o seu coração, com a sua vontade, com as suas intenções, com o seu corpo adorando ao Senhor. Este é o verdadeiro adorador. E a continuidade desse verdadeiro adorador é a obediência a esse Deus. Porque para sermos verdadeiros adoradores, temos que ter intimidade com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.